Vou fazer um corte de Olá, sejam bem-vindos para mais uma conversa sobre dor. Hoje o nosso tema é quando cada profissional fala uma língua, quem sofre é o paciente. E para conversar comigo hoje, eu tenho a Raquel, que é psicóloga, e o Marcelo, que é educador físico. Raquel, te apresenta? Apresento. Então vamos lá. Bem, eu sou psicóloga da saúde hospitalar e tenho especialização em dor crônicas. Então, trabalho com dor crônica já há mais de 15 anos e venho me dedicando especificamente a essa forma de atuação. Eu sou Marcelo, educador físico, também trabalho com dor, atendo pacientes com dor desde 2016. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Igual. Marcelo é especialista, né, Marcelo? Especialista em dor, em reabilitação. A gente já trabalha de forma multidisciplinar, né? A Raquel é parceira, o Marcelo também. E um pouco do que a gente vai falar hoje tem a ver com isso, sobre a questão da multidisciplinaridade, que quando a gente pensa em dor complexa, em dor crônica, existe uma necessidade, claro que nem sempre é viável no dia a dia, né? Por N fatores, mas uma necessidade, porque quanto mais o paciente consegue levar essa abordagem multidisciplinar, melhores os resultados, mais fácil o manejo pra gente, né? Então, a ideia de hoje é a gente falar exatamente isso. Quando cada profissional fala uma língua, quem sofre é o paciente. Mas eu acho que o ponto é o quanto é importante falar a mesma língua. Então, Raquel, vou começar. Hoje, a gente vai direcionar essas perguntas mais para Raquel. A ideia é a gente conversar, né, Marcelo? Mas o Marcelo ele vai participar de outros, tá, Raquel? Tá. A gente tá organizando, quando ele consegue participar, ele participa, senão eu acabo fazendo. Mas assim, Raquel, na tua visão, por que o tratamento multidisciplinar é tão importante para os pacientes com dor crônica? Essa é uma pergunta que parece até meio... para quem trabalha com dor crônica, isso é até meio redundante a palavra. Exato. Né? Mas assim, vamos lá. Isso não vem de hoje, né, Thaís? Isso vem lá dos primórdios, assim. E começou com John Bonica. Não dá pra a gente começar a pensar nessa questão de clínica de dor, multiprofissionais para tratamento de dor, sem a gente falar nele, né? Porque a sementinha foi plantada por ele lá no pós-guerra, onde ele trabalhava no hospital nos Estados Unidos e recebia pacientes que não progrediam, né? Com muitas sequelas de guerra e tal. E aí ele, lá pelas tantas, começou a pedir a opinião dos colegas médicos do hospital, para o tratamento, para melhorar a vida daqueles pacientes, diminuir o sofrimento deles. E aí ele começou a aplicar as informações recebidas e começou a pensar que outras questões, que não só as questões médicas, implicavam no tratamento e na melhora das condições daquele paciente, né? Então, aí abriu todo o horizonte para a compreensão da dor, para o desenvolvimento do tratamento de dor crônica, de se pensar a dor crônica como doença em si, né? De se ter a necessidade de entender em qual campo essa, então, doença está localizada, que é no campo das questões biopsicossociais, né? E aí vem todo um desenvolvimento e todo um trabalho de pesquisa onde as melhores evidências de efetividade do tratamento vêm de pacientes que são tratados por diferentes profissionais. Né? Então, a grande questão da multiprofissional de tratamento é essa. Né? E mais, o que a gente hoje entende, eu estou falando hoje na contemporaneidade, é a questão interdisciplinar, onde diferentes técnicos em saúde têm um mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida do paciente, que é educá-lo sobre as suas questões, que é torná-lo funcional apesar da sensação ruim que ele sente persistentemente, né? E fazer com que ele não fique à parte das situações sociais de vida, né? Então, o trabalho multiprofissional é importantíssimo para esse tipo de população, né? Porque cada um vai abordar dentro de um aspecto, né? Dentro da sua perspectiva, né? Só que com um objetivo comum, que é a qualidade de vida desse paciente, né? E isso a gente, quais profissionais que vão estar envolvidos, isso trata-se da individualização do processo, né? Nem todos os profissionais atuam com todos os pacientes. Exato. E tem toda uma demanda de entendimento
de quem é aquele paciente, do que é prioridade para ele. Porque eu acho que hoje a gente enfrenta muito o paciente, ele chega. Quando tu tá fazendo, pelo menos dentro da minha área, né? Eu tô fazendo anamnese ali, eu já consigo ter uma ideia dentro do que ele fala, do que ele vai precisar ali, né? Então, ele vai precisar de um apoio psicológico, da parte da terapia, ele vai precisar, se ele é sedentário, é muito importante que ele se movimente, faça exercício físico, vai precisar de uma fisioterapia, vai precisar de outras especialidades médicas, né? Eu sendo dentista, mas assim, nem sempre isso é viável para o paciente. Então, até isso também entra, né? Da questão do objetivo único a gente conseguir olhar para o paciente e entender o que ele precisa de individualidade, o que ele pode fazer. Isso também impacta bastante, né? E no que a gente, enquanto equipe, compreende que seja o melhor tratamento para aquele paciente, né? Pacientes de dor crônica, eles têm de comum, né, um longo percurso, uma longa jornada de procura de tratamento, né? Então ele já tem anos de dor crônica, ele já tem anos de peregrinação com diferentes profissionais de saúde, diferentes tecnologias, e o que a gente escuta é, nada melhora, eu estou sempre do mesmo jeito, eu não sei mais o que eu faço, né? Pacientes frustrados, né? Muito alto grau, né? Então, o que a gente sempre observa é que muitas vezes, dentro dessa perspectiva interdisciplinar, 3 coisas básicas precisam acontecer: o atendimento médico, o atendimento na área de atividade física e o atendimento na área psicológica. Muitas vezes... Esses são as bases, né? É o tripé básico, né? Então, assim, muitas vezes esse paciente, ele tá muito machucado. Então, qualquer orientação que tu vai dar, ele não vai assimilar. Então, tu não vai progredir com o processo. Então, o que a gente pensa enquanto equipe? Não. O médico vai lá, vamos medicar, vamos acertar. No caso de uma dor orofacial, né? O dentista vem, exato. Né? Faz uma intervenção, organiza a parte de medicamento, organiza o paciente no sentido de promover, nem que seja uma melhora de curto prazo, mas alguma modificação no padrão de dor dele, e depois a gente complementa, né? Eu vejo isso aí, Raquel, que tu falou, como médico, o profissional, o psicólogo, como uma ponte, né? Muitas vezes o paciente está com tanta dor e ele acha que ele vai piorar, e até alguns casos realmente, né, dependendo do estímulo e tal, ele até pode. Então, esses profissionais como tu e médicos servem como uma ponte. Então, um remédio de início alivia um pouco e dá condições para ele dar o pontapé inicial na atividade física. Assim como psicoterapia, que ele entende o processo dele e ele baixa um pouco, né, o seu nível ali de estresse com relação a isso, e ele consegue dar início às atividades dele. E é interessante porque isso literalmente traz o aspecto biopsicossocial. Sim. Porque daí entra a parte da medicação, ou seja lá o que precisa ser feito, algum procedimento, um bloqueio, sei lá, o que a gente tiver que fazer ali de abordagem, né? Dentro de um aspecto de equilíbrio mesmo, dentro da questão orgânica, porque nem sempre o paciente sem medicamento às vezes é difícil, porque vai ter um tempo de... Tanto a parte psicológica quanto a parte leva um tempo de resposta, não é um passe de mágicas. Tu precisa colocar o paciente em condições, ao mesmo tempo entra a parte do psicólogo, dentro do manejo, porque não é simples entrar com medicações, o paciente ele já vem frustrado, como a gente falou, muitas vezes isso aconteceu numa conversa com uma paciente agora, semana passada, a gente estava conversando e eu disse, mas vai ter um tempo de adaptação com a medicação. E existe um paciente com uma carga de sofrimento muito grande, que está envolvido muitas vezes no processo doloroso, não sabe manejar a família. E né? limites reais, né? Exato. Essa pessoa deixa de trabalhar, essa pessoa não é compreendida pela sua família, ali pelo seu núcleo central. Então, tem várias questões que a gente recebe quando a gente recebe esse paciente, que não só a queixa dele, não só o que ele consegue referir por aquele mal-estar que ele está sentindo, né? Então, qual é o momento de se aplicar todas essas informações? Somos nós, enquanto equipe, que vamos determinar, por assim dizer, né? Então, às vezes, ele vem porque o paciente... com essa peregrinação por vários médicos, tem muitas substâncias, muitos remédios, por exemplo, que ele já conhece. Então, ele diz assim, isso aqui o doutor me passou de novo. Eu já tentei de tudo. De novo ele está me prescrevendo isso. Só que a prescrição, muitas vezes, que ele conhece, é uma prescrição que talvez não seja adequada para a questão dele. Quando ele recebe essa nova prescrição com a mesma substância, isso precisa ser explicado para ele, para que a gente comece a pensar na adesão dele. Então, o que eu costumo sempre dizer para os pacientes é o seguinte, nós, técnicos em saúde, nós estamos alinhados para te tratar. Agora, a
da tua equipe somos nós e tu. Exato. Ele principalmente. E tu tem que vir conosco. E o que significa isso? E eu explico, né? Que ele entenda as orientações que a gente está passando, que ele tenha uma adesão a essas orientações e que ele nos fale das suas dificuldades, da sua dor, porque nós entendemos de dor. Agora, da dor dele, quem entende é ele, né? Então, esses aspectos todos a gente vai aos poucos abordando. E é isso, né? E a questão da medicação, muitas vezes quando o paciente diz eu já tentei de tudo, tu diz, tá, mas tu persistiu no quê? Porque, às vezes, a visão do paciente a respeito de uma questão medicamentosa, eu vou tomar e vai passar. Tipo um paracetamol, foi lá, tomei um anti-inflamatório. E quando a gente pensa em dor crônica, a gente tem um processo que ele é uma construção. Não é tomei e passou, né? Então, às vezes, o paciente, mas tu tomou por quanto tempo? Tu ajustou essa medicação? Ou tu só tomou a mesma dosagem e viu que não funcionou? E tem um processo que, às vezes, leva meses. Só que esse paciente, ele já sofre, às vezes, há 15 anos. A mesma coisa atividade física, né, Marcelo? Mas, eu fiz, me movimentei, não funcionou. Tá, mas aí, o que hoje se sabe? Que isso leva meses, né? Leva meses, leva um tempo, né? Não vai ser de imediato que a pessoa vai melhorar. Então, o que dá mais resultado, que eu digo, é a persistência. E aí a atividade física ajuda na medicação, a medicação vai ajudar na atividade física, a parte é o psicossocial. E outra, a parte de exercício também ajuda na questão social, né? Ajuda bastante. Porque faz com que a pessoa, às vezes ela está em contato com um profissional, ela se obriga a sair de casa. E ela adquire outras informações a respeito do corpo dela, né? A dor, ela vai limitando a pessoa, né? E ela vai... E dependendo do exercício, né, Thaís? Por exemplo, ele pode atingir os 3 aspectos, né? A saúde mental, social e o físico, né? Sim. Eu tenho várias pessoas que eu atendo que adoram fazer dança. Por quê? A dança, aquela alegria, convive com outras pessoas e ao mesmo tempo tá fazendo exercício. Então ele consegue atingir os 3 aspectos da dor, né? O biopsicossocial. E tu leva em consideração, assim, a parte mais, não digo psicológica, porque essa é uma parte que pra gente, como profissional de saúde, a gente tem que no mínimo saber manejar, né? Mas as pessoas têm perfis completamente diferentes, assim. Tu consegue perceber o quanto é importante, por exemplo, no exercício físico, tu levar em consideração como a pessoa responde essa parte? Assim, tu vê a diferença do... Acho que eu tô entrando na próxima pergunta, né? Então tá. Faz a próxima pergunta, então. Vamos pra próxima pergunta. Vamos lá pra próxima pergunta. O que acontece com o paciente quando cada profissional passa uma mensagem diferente sobre dor e sobre o tratamento? Sofrimento. Sofrimento, sobrecarga, piora da condição dele, a questão, a compreensão, né, a localização da dor na compreensão de saúde e doença, na compreensão dos aspectos biopsicossociais é fundamental para isso, né? E essa, na minha opinião, é o ponto zero, assim, é a grande ruptura que se faz. Por quê? Porque quando a gente tem uma doença pulmonar, quando a gente tem uma pneumonia, a gente vai no médico, a gente faz exames, ele faz exame clínico, ele te medica, tu toma a medicação prescrita, depois de um tempo, aqueles sintomas que tu tinha sumiram. Então, a gente fala que a pneumonia foi curada, né? Com o paciente de dor, a gente sai dessa lógica de pensamento, né? Porque a gente não fala em cura, a gente fala em manejo da dor. E aí que entra todo o alinhamento dos profissionais no tratamento da dor dessa pessoa, né? Porque é isso, a dor ela é multifatorial. Não tem um aspecto apenas. Existe um quadro de dor neuropática causada pós-lesão, que aí a gente consegue determinar uma origem. Mas, em geral, dores miofaciais, dores de outras naturezas, a gente não determina a origem. Então, são vários aspectos que se somam e que... Não, e se a gente for pensar até numa dor neuropática, onde tu teve ali uma lesão, alguma questão de origem, ainda assim os fatores que perpetuam essa dor e que mantêm, eles são multifatoriais. Sim. Então, assim, tu já teve ali, porque tem pessoas que têm a lesão e não desenvolvem um quadro Também, de dor crônica, exatamente, né? exatamente. Então, quando tu fala na dor crônica, tu vai ter questões multifatoriais, vai estar sempre o biopsicossocial. Sempre implicado. E quando, é bem isso, né? Quando cada um passa uma mensagem, aí o paciente se frustra, aí acaba aumentando a carga de sofrimento, daí ele já não sabe mais em acreditar no que ele vai fazer. Como é importante ter uma equipe alinhada que fale a mesma língua, né? Exatamente. Para a gente chegar nesse objetivo comum, para a gente ter o mesmo plano, para cada um dentro da sua especialidade, cumprir a sua parte naquele plano formulado conjuntamente, né? Os técnicos, mais uma vez, o paciente junto. Né? É esse tratamento que a gente fala que é o que vai dar maior resultado, porque ele sente a dor no corpo, é real. Sim.
né? Agora, como ele interpreta isso que está sentindo, aí é E que como as ele coisas faz o modificam. enfrentamento desse Disso, processo é que é isso. diferente para cada um. Justamente, E justamente. a gente estava falando hoje meio-dia, né? Sim. Que o Marcelo quer contar o caso de uma pessoa que estava fazendo atividade. Porque aqui eu acho que a ideia não é falar mal do profissional, até porque a Absolutamente. própria questão do tratamento da dor crônica é algo que não existe não sei se é uma atualização a palavra certa, mas a gente não tem isso de uma forma tão nítida e tão clara para os profissionais. Acho que é uma questão de educação profissional mesmo, né? Eu discordo um pouco, eu acho que tem muita informação hoje, sabe? Tá. Acontece que quando tu abre a perspectiva de dor, tu sai do modelo da especificidade. Isso, aquele modelo tipo biomédico, né? Biomédico, Biomédico, que vigora desde sempre, né? E é por isso que é tão natural a pessoa achar que ela tem algo, né? Porque ele vem de muitos anos um modelo, tipo, que nem tu falou, tá com uma pneumonia, toma uma medicação, daqui a um período de X tempo tu melhora. Já na dor crônica não funciona assim, né? Então pra pessoa fica, mas como assim, né? Eu já fiz tanta coisa e não melhoro, né? E eu vejo também que, pelo menos assim comigo acontece, tem que estar sempre alimentando o conceito atualizado de dor, sempre fazendo, constantemente fazendo educação, porque senão a pessoa tende a voltar pro modelo biomédico. Ainda Não sei mais se acontece isso, se Raquel. ela vai Sim, se ela vai em algum Isso. profissional que traz essa parte, e aí a pessoa tem uma tendência, porque claro que é mais simples tu achar que mexeu aqui, curou. E aí eu vou ter um resultado que vai melhorar da noite pro dia e tá tudo certo, do que eu entender que é um processo, que eu vou ter que persistir. É mais fácil, né? A dinâmica do nosso corpo é alguma coisa que a gente não conta no nosso cotidiano, mas o nosso corpo tem uma dinâmica de funcionamento, né? Não é estanque. Então, quando eu tô com uma dor na mão, o que eu faço inconscientemente? Eu paro a minha mão. Eu paro a minha mão na tentativa de minimizar essa dor na mão, né? Então, quando ele vem para um profissional, por exemplo, quando eu recebo para avaliação um paciente que já está adequadamente medicado, que já está na nossa equipe, né, de dor, eu recebo esse paciente, eu digo, tu já procurou um profissional de atividade física, um educador físico, tu já procurou? Não posso agora. Por quê? Porque ele parou a mão. A ideia é que ele não se mova. E dentro dessa compreensão biopsicossocial, a ideia é justamente o contrário. Que ele se mova. Claro, vai lá, Marcelo, tu vai falar, faça esse exercício com 10 repetições. Ele não vai fazer as 10 repetições, mas ele vai entender o mecanismo daquele movimento, ele vai ter uns inputs de informação de outras partes do corpo e ele vai ganhando confiança para mexer esse corpo. E essa dor na mão, que antes ele paralisava, entra num circuito não de relativização, mas de mais uma informação fornecida para o cérebro. Então, esse aspecto é o aspecto para mim mais lindo do tratamento multiprofissional interdisciplinar, porque a gente atinge pontos que sozinho a gente não atingiria. Exato. E que a gente não começa por esses pontos com esses pacientes, mas a gente quer que eles cheguem nesse grau de compreensão. E aí, para que eles cheguem, a gente precisa estimulá-los à experiência. É a experiência deles. Isso, né? Tipo, eu tava pensando na Raquel, que a Raquel tava falando, e ela tava falando, por exemplo, o paciente, ele começa a ter medo do movimento. A gente sabe que o medo, ele é extremamente ruim para o paciente que está ali no processo de enfrentamento da dor. Então, o exercício físico, mesmo que aos poucos, ele começa a diminuir essa cinesiofobia, né? Que é o medo do movimento. Melhora o enfrentamento, diminui a catastrofização, né? Porque se ele está conseguindo superar aquilo e movimentar algo que ele está com medo, ele tem uma tendência a melhorar esse processo de catastrofização. Assim como ter alguém apoiando ali o enfrentamento disso dentro da parte psicológica, é essencial isso tudo, né? E validando, né? Ele não catastrofiza à toa. Esse é um outro aspecto que é comum às pessoas com dor crônica, né? Ele não chega nesse ponto, nesse funcionamento, por acaso. Ele chega por uma experiência prolongada, sentindo aquela sensação ruim, que é desconfortável, que impede ele de dormir, que impede ele de trabalhar, que ninguém compreende. Larga de frescura, pensa em outra coisa. E às vezes não dá para pensar, porque ele é muito mobilizado por aquela sensação que ele está sentindo, entendeu? Ele é limitado nas suas atividades, ele acaba não socializando porque está com dor, então acaba gerando, né? E outra, né? Muitas vezes essas pessoas, a questão profissional, que é fundamental na vida de todo mundo, essas pessoas são limitadas de desenvolver o seu processo laboral, né? E aí isso impacta realmente nas suas famílias, né? Aí tu chega para o paciente e diz, olha, tu tem que fazer atividade física, tu tem que ir na psicoterapia. Ele fica enlouquecido, porque, poxa, eu não consigo nem eu só quero um remedinho. Eu só quero um remédio para conseguir trabalhar e prover a minha família, e tem que fazer tudo
Isso, porque assim, a medicação ela vai atuar e também tem aquele que não quer remédio, né? E que ele precisa para conseguir, pelo menos inicialmente, porque senão ele vai desistir. Então, olha que é para nós profissionais, né? É um baita desafio. É um baita desafio, porque isso tudo é educá-lo. Educá-lo. Né? E sabe, e ao mesmo tempo, assim, como é legal quando tu pega um paciente, por exemplo, que ele já tem um acompanhamento psicológico, ou seja, ele já tem eu não, como eu vou dizer, não é o costume, mas ele já tem o hábito da parte de psicoeducação, não necessariamente só sobre dor, mas ele é uma pessoa que já se dispõe a olhar para si, né? E que já faz a atividade física. Esse é um paciente que às vezes ele tá entrando num quadro de dor por algumas outras coisas, alguns outros fatores, tu consegue direcionar melhor. Então, não sei se tu consegue perceber a diferença dos teus alunos que já fazem a parte de apoio com psicólogo. Sim, eu estava comentando com a Raquel anteriormente que a diferença, assim, é gigantesca. Né? Ela estava falando, não sei se é bem esse é o termo, mas a pessoa vem mais organizada. Então ela sabe para onde ela tem que ir, o que pode acontecer, como que ela tem que manejar. Então ela sabe que ela precisa ter uma certa constância. Então ela vem organizadinha. Acontece alguma coisa no meio do caminho, ela sabe se automanejar, ela sabe que vai passar, então ela vem organizada. Quando a pessoa não faz um acompanhamento num processo terapêutico, né, psicológico, ela começa a duvidar daquilo. Porque na cabeça dela não podia dar um escape. Como se eu estou fazendo o tratamento e está me dando isso, né? Não, então eu vou procurar outra alternativa. E aí fica pipocando, né? Exato. Fica pipocando. Vou para lá, vou para cá, vou para cá. Então eu noto isso muito assim. A pessoa vem organizada, ela sabe que aquilo pode acontecer e como manejar, né? E seguir em frente. Vai ganhando confiança, isso, né? Porque uma das primeiras providências quando a gente recebe uma pessoa é fazer um trabalho de psicoeducação. Não que esse trabalho só aconteça inicialmente, ele vai acontecer ao longo de todo o processo, mas a gente vai psicoeducando ele, né? No sentido de estimulá-lo a que ele cumpra as orientações que a gente vai fornecendo. E quando algum paciente chega a ir a um profissional de atividade física e desenvolve, mesmo que minimamente, isso já é ganho, porque aí realmente ele tem a experiência. Aí não é tu propondo uma coisa nova para ele, né? É ele experienciando alguma coisa que ele pode ser novo para ele. Sabe? Então, é nesse sentido que tu tá falando, de ele chegar mais organizado. Sim, ele tem mais informações a respeito dele, ele teve a possibilidade de novas experiências, entende? E é isso que a gente quer no final das contas. Eu não recebo o paciente para tratar traumas ou algumas questões psicológicas prévias, não é exatamente esse o objetivo. O objetivo é favorecer a melhora da qualidade de vida dele hoje, né? Favorecer o desenvolvimento de todas as suas competências e habilidades, né? Fazer com que ele não se isole socialmente, que ele minimamente participe de reuniões com família, de reuniões com amigos, que ele minimamente consiga trabalhar dentro das funções que ele exerce. E aí a gente tem uma bronca gigante, porque o mercado de trabalho profissional, ele não compreende muito bem a questão da dor crônica, né? Porque nós estamos falando de processos de um padrão de tratamento, né? Agora, a dor crônica, eu também costumo dizer que ela tem vida própria. Exato. Tu faz tudo, tu cumpre todas as tarefas, tu dorme direitinho, tu toma a medicação de forma adequada e daqui a pouco ele tem uma crise de dor. E isso é uma coisa de manejo, isso é uma coisa para manejar, porque daí esse é o momento às vezes que eu vejo que o paciente abandona o tratamento, abandona a medicação porque não funcionou. E aí a psicoeducação entra nisso. Vai acontecer. Provavelmente vai acontecer, e aí nós vamos espaçar, a ideia é que tu espace isso, que tu, sabe, tu conseguir olhar para o paciente, fazer com que ele veja o que ele está tendo de ganhos e não tudo o que meu Deus, é um processo. Isso é importante, né, Thaís? A gente tirar essa ideia também da cura, que a Raquel falou assim, então tem as melhoras, né, então as melhorias, então melhorou, essa semana mesmo teve, eu tive uma crise, a pessoa me falou, e em quantos dias melhorou? Em 2, e quanto tempo demorava? 7. Viu como melhorou? É ganho, né? Então, exato. tipo... Eu faço sempre a pergunta, né? Eu uso a escala de 0 a 10, sendo 0 nada de dor, 10 a pior dor que tu pode imaginar. Que nota tá agora? Aí a pessoa me diz 4. Ou às vezes ela me diz 8. Daí quando ela me diz 8, eu penso, tem um nível de sofrimento grande por trás. Porque se fosse um 8 de incapacitação, ela estaria, né, internada. Então, assim, existe um sofrimento, não significa que não seja 8, é 8. Né? É 8, a gente acredita, é 8. E daí é muito interessante, porque às vezes o paciente diz, tá, mas eu não melhorei. Daí eu puxo a ficha. Quando tu chegou, a tua dor, ela era diária. Tu chegou com uma dor 6, mas na crise ia 9. Tu tinha dor todos os dias. E agora? Tô tendo uma vez na semana. Sim. E qual que tá a dor, aquela dor agora? Agora ela tá 1, 2. A gente teve ganhos. Né? Então, assim, tu conseguir comparar, porque eu sempre digo pro paciente, quando eu pergunto de 0 a 10, não é sobre a dor, a tua dor é 10, então eu vou usar essa medicação.
Não, é tu contigo. Porque eu preciso comparar, porque senão a gente não tem parâmetros para mostrar melhora para o paciente. Pelo menos dentro da minha área, por exemplo, que eu querendo ou não, que a gente estava falando, né? Eu tenho que fazer perguntas fechadas. Porque quando tu vai medicar, tu tem que ter característica da dor, tu tem que ter qualidade da dor, tu tem que ter duração da dor, justamente para conseguir fazer esse manejo com a pessoa depois. Aí entra a questão da unificação do discurso, né? É a próxima pergunta. Deixa eu perguntar então, deixa eu fazer a pergunta pra gente não sair do script. Tá tudo sintonizado aí, olha só. Na prática, Raquel, o quanto falar a mesma língua entre os profissionais impacta no engajamento no resultado do Nossa, paciente? impacta profundamente, porque é isso, a gente desenvolve essa aliança de confiança com ele, né? A gente desenvolve proporciona essa adesão a ele, ao tratamento, né? E ele vê melhoras. Então, quanto mais a gente, enquanto técnico de saúde, tendo a melhora desse paciente como objetivo comum, cada um na sua área, Mas falando a mesma língua? Falando a mesma língua, mais ele vai se sentir compreendido e mais as queixas dele, né, tão pejoradas por aí, mais sentido a gente vai dar para essas queixas. Então, é aquilo que eu falei inicialmente, a equipe, nós técnicos e ele. Isso faz com que ele sofra menos, entendeu? Porque uma coisa é tu explicar, por exemplo, esses papos de amigo, né? Eu tô com uma dor aqui, não sei o quê. Tu já fez tal coisa? Tu já tomou tal coisa? Esfrega assim que passa. Faz... Isso está no nosso colóquio, né? Acontece que os pacientes com dor crônica, muitas vezes, também passam por essas situações. Só que isso não resolve nada, né? Então, a nossa proposta, ela tem que ser concreta, ela tem que ser robusta. A gente tem que ter um alinhamento de pensamento, né? Às vezes, tu recebe as pessoas e tu explica o que ela tem, mas tu vê que ela tem uma família desestruturada, que ela tem uma sobrecarga de trabalho gigante, que ele é triexigido no local de trabalho dele. Puxa, tu vai querer que ele entenda a dor dele de outro jeito? Não, peraí, vamos tratar de acolher. Exato. Vamos tratar de, localizar onde ele tá. Vamos tratar de dizer, olha, tô contigo nessa. Exato, a gente vai ter que achar caminhos, exato. Né? Para que ele desenvolva nesse processo. Claro que tem melhora, claro que é possível melhorar. Mas a gente não chega. E outra, ele nem tá treinado dentro do próprio contexto a enxergar o que de positivo pode acontecer. Então eu vejo isso assim, eu vejo que existe uma necessidade, por exemplo, dentro da minha área, de entregar para o paciente essa questão de que não é necessariamente porque a gente está fazendo isso que a gente vai ter um resultado imediato positivo e que isso que talvez a gente tenha que ter outras tentativas. Porque não é porque funcionou para uma pessoa que funciona para outra. E isso até como profissional, para tu não prometer algo que depois tu não consegue cumprir, porque gera mais uma frustração. Então tu gerar... E aí que tá, né? Olha a questão, né, como profissional. É tu gerar expectativas positivas no sentido de que ele se engaje. Sem ao mesmo tempo, não dando expectativas que talvez tu não consiga cumprir. É tu treinar ele olhar pelo positivo, mas um olhar pelo positivo entendendo que é um caminho, que é uma construção, que não é uma coisa de mágica. É um desafio, né? É um desafio. É um mecanismo que todos nós lançamos mão, né? Nós generalizamos. E nessa generalização a gente perde aspectos e essa generalização é por uma facilitação, por um processo de acomodação do nosso funcionamento. O funcionamento comum de qualquer pessoa, né? Então, quando a gente generaliza, a gente passa a não enxergar os benefícios, que é isso que tu estava falando antes, quer dizer, poxa, fazia 20 dias que ela não teve uma crise, ela teve uma crise agora, mas, não, peraí, vamos pensar nessa crise aí. O exercício que está fazendo mal, essa é a crença generalizada. Sim. Não é, sei lá qual foram os motivos que te levou a esse mal-estar, mas peraí, olha só, tu te recuperou em 3 dias, não em uma semana. Então, apontar para o paciente isso, né? No nosso cérebro, assim, grosseiramente falando, a gente tem sempre uma equação matemática. Qual é a equação? Aonde que a gente, por qual caminho a gente transita para conseguir a melhor resposta, gastando a menor quantidade de energia, né? Então, assim, é isso. Esse é o motivo da gente generalizar, né? Sei lá, uma generalização. Frutas cítricas são ruins. Não são. A gente tem bergamota. O limão até é para algumas pessoas. Mas a gente tem laranja. Com limão. Então, uma aguinha mas com limão. depende, né? Dependendo da minha... Por exemplo, até nas minhas questões de como tá minha saliva e tudo mais, já não é, às vezes dá, às vezes não... né? Então, são essas coisas, o passo a passo, que nós temos que começar a evidenciar nos pacientes, porque dói todos os dias, dói escovando os dentes, dói dormindo, dói comendo,
falando, ele se distrai da dor, mas a dor está ali. Então, é um solo muito fértil, assim, para... Eu gosto de usar uma metáfora com os pacientes. Eu digo assim, ó, a dor tá dirigindo o teu carro da tua vida. Quem sabe tu assume o controle. Assume a direção. Ela vai ficar, talvez, no banco de carona. Às vezes ela vai passar pro banco de trás. Em alguns momentos ela pode descer do carro. Mas, assim, pelo menos tu assume. Porque é isso, às vezes a dor tá dirigindo a vida dele, levando ela... E é interessante porque nessas horas... O paciente, ele fica assim, porque eu acho que ele se dá conta de que é verdade, eu não tô tomando decisão nenhuma mais, é a dor que tá decidindo, né? É, uma boa metáfora. E Raquel, como que tu faz, assim, às vezes quando o paciente traz a informação de um outro profissional que é divergente ao que a linha de tratamento que tu tá abordando, assim, da biopsicossocial? Por que tu tá perguntando isso? Hã? Não, é que é uma demanda minha também, né? Eu sei, tô perguntando por isso, porque é uma questão que te impacta muito na tua prática, né? Bastante, né? Tipo, Porque geralmente o que acontece? Eu trabalho com a musculoesquelética, né? Então é dor articular. O que a pessoa vai... Muscular. Articular, muscular, então a pessoa vai buscar o quê? Um ortopedista, né? E aí, na grande maioria das vezes, vem achando algo, né? Naquilo ali, sendo que a pessoa já estava no processo de melhora, assim, e eu já tinha explicado pra ela, né, da biopsicossocial e tal, não sei o que. Como é que tu lida quando ela traz essa outra informação? Olha, mas o fulano falou tal coisa. No assim. teu caso, tipo, mandou tu parar o movimento, é isso? Ou aí vem com uma outra informação, tipo assim, não faz mais nada, vamos esperar. Eu acho que a primeira coisa é a gente respirar. E não Porque confrontar. porque ele falou isso hoje, ele falou, poxa, a pessoa tava tendo uma melhora e daí para tudo, porque no exame apareceu tal coisa, mas a pessoa tava melhorando, tu entendeu? Eu acho que é respirar e não confrontar, sabe? Porque assim, a pessoa que deu a orientação atravessada, ela deu dentro da perspectiva dela. E onde é que o confronto já está instalado? Por quê? Porque tu, trabalhando dentro dessa visão psicossocial, tu enxerga mais amplamente as propostas que os pacientes recebem. Então, quando tu pega, diz assim, o doutor lá disse para eu não fazer exercício agora. Ai, respira. Né? Porque não é parar de se movimentar, é como se movimentar. Então, eu penso, Marcelo, que a tua forma, tu não chega com a tua forma de trabalho, tu vai atingir a tua forma de trabalho, né? Tu trabalha com articulações, mas talvez tu tenha que só fazer o paciente se mexer, sentir outras coisas, modificar o passo dele, dar orientação no sentido de conectá-lo a outros movimentos, a outras posturas do corpo dele, né? Por quê? Porque tu vai conduzi-lo para aquele trabalho que tu entende que é o trabalho adequado para ele. Olha né? que interessante, quando a gente pensa em técnicas de comunicação para dor, tem uma frase que é concorde com 1% que você pode concordar, né? Porque o paciente ele já está em confronto dentro da cabeça dele, como tu disse, já foi dado, porque isso que a gente está falando aqui é nesse sentido. Nem sempre como profissionais a gente vai ter a mesma opinião. E aí o paciente ele tá em acompanhamento contigo, né? E aí tu sabe que a tua visão ele vinha tendo uma melhora. E é isso assim, muitas vezes tu diz, tá, então dentro do que o que a gente pode seguir fazendo? Né? Dentro da, tá, então tu não pode mais fazer isso, tá? Aí tu vai conduzindo, mas é um desafio, É né? um baita esforço, porque Meu Deus do céu. tu tem muitas informações. Quando tu te depara com uma resposta dessa, tu tem muitas informações, né? Tu vê o posicionamento do paciente, tu vê o quão rígido ele é com as propostas, com as orientações que ele recebe. Tu recebe várias coisas ali. Por isso que eu digo na brincadeira, para e respira, mas é isso, entendeu? Porque tu tá obtendo outras informações que não aquelas afeitas à tua área apenas. Porque tu vê assim, puxa, esse é o tipo da pessoa que se disser para ele andar em cima de brasa, ele vai andar. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque é uma pessoa que é mais objetiva, que não absorve as coisas, que não elabora tanto as informações que recebe. Então, talvez tu precisa agir com ela de um jeito mais explicativo, né? Pegar o braço dela e fazer o movimento. Então, tudo isso é informação para ti enquanto profissional, né? E conversando com outros colegas da área de dor, a gente acaba se reforçando. Então, dentro da psicologia, eu penso que muitas vezes o trabalho também é com a equipe, né? E não exatamente com o psicólogo, porque muitas vezes é isso. Frequentando várias especialidades médicas, eu não sei aonde que ele vai se abrir, eu não sei para quem ele vai contar algum conflito dele, mas seja para quem for, que essa pessoa tenha minimamente condições de
dar um suporte para ele, condições de dar um acolhimento, sabe? De ser continente para aquele conflito dele. Trabalhar, depois o psicólogo trabalha, mas assim, que seja continente e que a gente saiba que aquela pessoa está com aquela dificuldade naquele momento, entende? Alguma Não é? coisa? Não. Que interessante, né? Porque é isso, né? Às vezes tu cria vínculos, né? E aí, independente do qual é o teu papel ali, se o teu independente do que for, se tu é nutricionista, porque a gente tá falando aqui de psicologia, mas aí entra a nutrição, entra a parte do, né? Eu sou dentista, mas educador físico do psicólogo, entra o médico, entra o fisioterapeuta, entra quem mais? Deixa eu pensar. Ai, gente, tanta coisa dentro da Terapia ocupacional. terapia ocupacional. A intervencionista em dor, né? Então, várias São coisas. muitas áreas, isso falando de dores, mas às vezes dependendo... Psiquiatra. É psiquiatra, o neurologista, O neurologista. né? Então, assim, dependendo da área, tu vai ter uma abordagem e vai ter algum desses profissionais, às vezes, que o paciente vai se sentir mais à vontade de abrir, porque a gente está falando de algo que gera sofrimento. É impossível tu não entrar em assuntos que façam com que o paciente... Até de alguma mesmo forma... assim, a paciente que nós tivemos em comum, Thaís. Eu falei, Thaís, recebi a paciente fulana. Ela disse que a placa não fez nem cócega, né? Mas Raquel, claro que fez, porque os dentes não encostavam. Aí eu falei, é mesmo? Quer dizer, eu jamais imaginei que essa questão fosse impactar. E olha que interessante, porque essa paciente, ela não é uma paciente de dor orofacial, na verdade, da questão da ortodontia, né? Ela veio é uma questão de uma dor cervical, que a gente excluiu uma questão orofacial, porém ela tinha uma instabilidade oclusal muito grande. Ela mordia só em 2 dentes. Daí eu falei, ó, isso aqui não tem nada a ver nem com a questão da tua dor, tem a ver com o teu conforto do dia a dia, porque isso, se eu, Raquel, qualquer um de nós aqui tivéssemos, a gente não teria um conforto. Então ela entrou, e aí, sem contar que mexeu com questões estéticas e tudo mais. Então não era nenhuma paciente de dor orofacial, né? Mas aí os resultados em si, às vezes, não são visíveis porque o próprio paciente não consegue perceber, Justamente, né? Esse é um dos vários exemplos, porque o outro paciente também super difícil, super resistente, que nós alinhamos, né? A conduta para que as orientações que tu teria que fazer para ele, que eram necessárias ele pudesse assimilar e credenciar, né? Então, a gente trabalha entre nós essa também, conversa, né? vocês dois também, né? De sim. pacientes o Marcelo estava falando, né? O quanto é importante o paciente saber diferenciar o que A dor do treino e da dor que ele tem normalmente, né? Então, isso é um ponto importante, né? Quando ele começa a fazer exercício, depois ele aprende. Não é que nem toda dor é igual. Então, né, tem a dor do treino e tem a dor que ele normalmente sente, né? Então, ele já sabe isso. E quando a gente percebe essa expressão do paciente, pode comemorar, porque a gente já avançou no tratamento, quer dizer, ele está recebendo informações diversas, ele está assimilando informações diferentes já a respeito de sensações do corpo dele, e disso a gente precisa. E é interessante porque tu me falou disso, de uma paciente em comum de vocês, ela tá conseguindo se dar conta, e aí eu conversando com a Raquel disse, conversei com ela essa semana sobre isso, que ela tá conseguindo fazer a diferença de uma dor da outra. Olha que coisa interessante, porque é isso, a gente tá falando a mesma língua, né, e é muito legal isso, assim, eu acho que trabalhar de forma... Eu acho que nem todo mundo... Claro, a gente aqui, eu digo assim, eu vivo num momento... Tipo assim, eu vivo um contexto em que eu tenho essa possibilidade também, né? De ter profissionais que falam a mesma língua. Eu digo, isso é uma... a gente fala a mesma língua contigo, tem a equipe toda, né? A gente consegue... Eu tenho pessoas que eu consigo sentar e conversar, mas isso às vezes não é a realidade de outros profissionais. Às vezes tu tá inserido, sei lá, no interior, ou em contextos em que tu não consegue, ou que o paciente E até do próprio paciente, né, Thaís? Às vezes a realidade dele não permite que ele tenha todos os profissionais à disposição, né? Exato. Então, como isso impacta ainda mais pra gente, como profissionais, né? E mexe com todo mundo, né? Porque muitas vezes as pessoas vão ao médico para receber explicação do que ela tem. Então ele assume uma postura um tanto quanto passiva, assim, né? O doutor vai me dizer o que eu tenho, o que eu faço. E quando ele vem trabalhar com profissionais que entendem, que pensam dessa forma biopsicossocial e dentro dessa área de dor, a gente pede o quê? A ação da pessoa. Tá? Então, e a atividade física, na minha opinião, tem muito esse papel, porque tu vai estimulá-la a fazer o movimento, mas quem vai te dar informações sobre o que está acontecendo, fazendo aquele movimento, é a pessoa. Quem sente é ela, né? Quem sente é ela, né? Tu tem a visão anatômica, tu sabe por que tu tá propondo aquilo, mas tu precisa que ela te diga, tu até tá vendo ela fazer, mas ela vai te dizer. Sim. E muitas vezes, o que ela te comunica não é o que tu tá vendo. Porque ela diz, não consigo levantar o braço.
levantar, só que o braço tá lá na cabeça. Como assim não consegue levantar o É braço? bem assim. Né? Então, tudo isso faz parte do nosso papel. Né? Tem alguma coisa que tu disse também, que tu conta dessa história, não é do agachamento, Ah, a pessoa não consigo agachar, e sentar e levantar, É, tu consegue? Consigo, então é sentar e levantar. só tu diminuir um pouquinho, às vezes, as ameaças percebidas por ela, né? Tipo, uma fala, tipo assim, me proibiram de fazer agachamento na academia. Isso. Sentar e levantar é a mesma coisa, os músculos são dentro. Mas se sentar e levantar te falaram? Não, então vamos fazer sentar e levantar. Acredite, ela não sente dor no sentar e levantar. E aqui a gente não tá rindo do paciente, tá? A gente tá falando porque nós somos assim. Não, a gente sabe A como- gente faz assim na exatamente. vida com Não, os a gente tá rindo assim, outros. que como o medo é um gatilho. Não, se eu tenho, não posso fazer isso, né? Aí já dispara a dor, né? Mas se a outra coisa tá tranquila, eu faço, né? faço. Aí daí puxando brasa pro meu assado, assim, né? Dentro da questão do que eu venho estudando de comunicação, porque dentro da psicologia isso é comum, né, Raquel? Mas a gente, profissionais, dentistas, médicos, fisioterapeutas, a gente não tem a gente recebe ferramentas de tratamento e muitas vezes não recebe ferramentas de psicoeducação para o paciente. Sim. E aí tu conseguir falar isso, tu conseguir ter dentro da tua... Eu digo, a gente tem uma caixa de ferramentas. Dentro da minha caixa de ferramentas eu tenho os aparelhos que eu instalo, tenho os bloqueios, eu tenho os medicamentos, eu tenho a minha comunicação. E a minha comunicação é a única que eu uso com todo mundo. Né? E que às vezes a gente não se capacita nisso. E aí tu pegar ali e tu ter dentro da tua caixinha de ferramentas, dentro da parte de comunicação, o entendimento de que tu precisa ter essas abordagens para que tu também não seja rígido na tua comunicação. Sim. Né? Porque é isso. Tá, isso pode, tá? Então aqui, eu vou por aqui. Eu vou te contar essa história, eu vou... E aí tu vai flexibilizando e usando o que o paciente está te entregando e não querendo empurrar para ele simplesmente aquilo que tu acha que é, né? Tem um cara bem antigo, assim, um autor, que ele falava da pragmática da comunicação humana. E uma das premissas, um dos grandes axiomas, né, que ele formulou é que é impossível a gente não comunicar. Mesmo que tu não fale. Tá sempre comunicando alguma coisa, né? Comunicando alguma Dentro da coisa. comunicação, tanto é que tem estratégias, né? O paciente te viu, né? Levanta a sobrancelha, com botox fica mais difícil, né? Mas assim, porque tu tá comunicando. Na verdade, o que tu veste comunica. A forma como. Comunica. Comunica, alguma coisa comunica, porque às vezes o paciente vai no médico, vai no outro, não gostei. Mas ele nem falou, ele só falou do procedimento. Como que não gostou? Só falou, né? Tipo assim, o que comunicou ali que ele não gostou, né? Exatamente. Ele comunica resistência, ele comunica medo, ele comunica uma forma de ele agir com as coisas, que aquilo que ele não entende ele recua. Então, assim, a surdez parcial, aquela surdez que ele quer, ele escuta. O que ele não quer, ele não escuta e deixa por isso mesmo. Sabe uma coisa, né? que eu fico pensando às vezes, né? Porque já aconteceu do paciente, isso mas a pessoa disse tal coisa, mas como assim, né? Às vezes quando tu vai discutir um caso, não, mas ela não tá tendo melhora. Mas como assim, se pra mim ela me disse que melhorou? Isso. Né? É porque às vezes, dependendo de como ela se sente na abordagem, ela se sente... E às vezes é um próprio perfil, assim, dependendo de como tu vai comunicar, tu comunica diferente e a gente acha que o paciente saiu com o entendimento e ele não saiu. Não saiu, porque tem uma coisa nas relações que nós travamos, que é isso, tem pessoas que a gente tem mais familiaridade instantaneamente, tem outras que a gente desenvolve ao longo de um determinado período de tempo, né? Que é o que a gente comumente entende como empatia, né? A gente relaciona o que a gente sente inconscientemente em relação a outra pessoa instantaneamente. Com pessoa, tem determinadas relações que acontecem, tem outras que não acontecem tanto. E isso estabelece essa perspectiva da pessoa se abrir comigo e não se abrir contigo, ou vice-versa, né? São fatores assim que são muito sutis da gente perceber. E é interessante porque eu acho que tem a ver com a questão da facilidade do profissional, dependendo do perfil de paciente. Então, assim, aí que eu digo que aí entram as técnicas de o profissional estar educado em educar, assim, de tu ter ferramentas de manejo com aquele paciente que é desconfortável para ti. Porque vai ter pacientes que é muito fácil de eu abordar e é difícil para ti. Tipo, por exemplo, tem profissionais que têm dificuldade do paciente quando ele enfrenta. Beleza, eu não tenho dificuldade, o paciente me enfrenta, eu respiro e vou manejando aqui, vou manejando ali, quando tu vê, tu ganhou o paciente. Tem profissionais que têm dificuldade quando o paciente chora. Então, assim, tu vai ter circunstâncias e perfis ali que tu maneja melhor, porque tu maneja melhor na tua vida. É mais fácil, tu já lida melhor com as pessoas desse perfil na tua vida. E aí vai ter outras pessoas que tu tem dificuldade na vida, tu vai ter com o paciente também. Aí reside aquela questão da autoridade técnica, né? O que a gente quer é uma relação pessoa a pessoa.
mas nós temos o conhecimento técnico. Então, nesse momento entra... Deve ser assim. A autogestão. Nesse momento entra a tua capacidade de pegar na tua caixa de ferramentas aquilo que tu entende que é adequado para aquele paciente naquela situação. Daí agora nós estamos falando dos profissionais, por quê? Porque a gente também se frustra, a gente também sente raiva, a gente também tem aqueles que a gente pensa, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Né? E aí entra isso também, porque ao mesmo tempo que a gente tá olhando para o paciente, isso que a gente foi falando da multidisciplinariedade, de que a gente olha para o paciente, a gente tem dificuldade às vezes. E aí a questão da gente ter a autogestão, de pensar assim, agora eu estou ficando irritada, esse perfil não é um perfil fácil para mim, porque existe isso, porque senão a gente se frustra, porque o profissional de saúde que trabalha com dor crônica, ele lida todos os dias com a frustração também, do abandono do tratamento, da incompreensão do paciente, de que tu tá tentando explicar, o paciente não tá entendendo, e assim, não é simples. Não é Deixa eu simples. até uma coisa aqui agora. Não é simples, e essa é a riqueza do trabalho. E a gente quer ajudar, entendeu? Temos as melhores das boas intenções, sempre, né? Então, acho que entra a questão da interdisciplinariedade, o quanto um profissional se abre para o outro. Essa abertura de pegar o telefone e dizer, olha, recebi o paciente fulano. Eu não consegui, mas... Tô te encaminhando... Percebe esse aspecto, depois a gente conversa, porque para mim hoje foi difícil, né? Então, eu tenho meu limite profissional, eu tenho meu limite de compreensão, né? O que a gente precisa? Mas a gente se dá conta também, né? Porque isso, talvez a gente como profissionais, tu deve perceber, tu já sabe pela tua área de atuação. A gente conversa muito sobre isso, sobre esse perfil tem dificuldade. Porque no momento que o perfil se apresentar, tu já percebeu que o perfil... Eu tenho dificuldade, não tô dizendo que seja, mas eu tenho dificuldade com um paciente mais rígido. Beleza, eu já tô percebendo que ele é. Eu já inicio a minha autogestão. Pra entender que eu vou ter que lidar e que eu vou ter que puxar as minhas ferramentas aqui e que não vai ser aquela conexão fácil que tem pacientes que tu chega e tu diz, meu Deus, o paciente vai embora e tu diz, ai, amei, coisa querida, né? E porque não é a questão de ser o paciente ou não ser. É a questão de como a gente lida uns com os outros, que é parte de ser humano, né? E eu gosto de te interromper, não lembro mais onde é que tu tava. Agora já foi. Desculpa, gente. Mas eu acho isso muito legal, porque né? Por exemplo, essa semana eu te liguei. Olha, uma pessoa assim assado, precisa encaminhar. Pra quem tu acha que é melhor encaminhar? Sim. Fiz isso com a Raquel essa semana. Raquel, olha só, tô com alguém que é assim assado. Aí a Raquel disse, tá, mas qual é o perfil assim? Eu falei, tá, eu acho melhor tu encaminhar pra fulano. Por quê? Porque a gente tem mais de uma opção, mas a gente sabe que tem profissionais que lidam melhor com aspectos diferentes, fazem a mesma coisa, mas lidam melhor, né? E isso a integração de profissionais resolve. A integração de profissionais de diferentes áreas resolve. Eu, por familiaridade com a atividade física minha, eu consigo ter um pouquinho de percepção a mais, assim, né? Pra quem tu encaminha pra quem, né? Pra quem que eu vou encaminhar, sabe? Mas eu não vou propor um trabalho de atividade física para uma pessoa e dizer, Marcelo, tô te encaminhando uma pessoa que é assim, falei isso, e vai daí. Se te procurar, a minha perspectiva sobre essa pessoa é esta. Aí o Marcelo recebe a pessoa. Raquel, olha só, a tua perspectiva está um pouco equivocada, porque não dá para começar nesse ponto, temos que começar pelo outro. Ok? São duas visões técnicas se somando para aquela pessoa. Eu entro com uma experiência particular, né? O Marcelo entra com uma experiência técnica. A mesma coisa a paciente da placa, né? Thaís, mas como assim não encosta os dentes? Não encosta. E aí eu fui morder os meus dentes para entender o que ela estava falando. Porque eu nunca tinha me dado conta desse negócio. E aí eu fiquei pensando, puxa, coitada, sabe? Quanto trabalho que ela estava passando e agora ela não se dá conta o quanto melhorou isso nela. Exato. E é interessante porque é uma linguagem que tu tem que falar, e não é expor, né? Porque a gente não expõe fatos do que o paciente disse ou não, a gente expõe a percepção dentro da linguagem que precisa ser dita em conjunto para que a gente fale a mesma língua. Sim. Em benefício do paciente, isso, né? Exatamente. Não é nem O benefício objetivo dele, né? comum, qual é? Que ele se mantenha inserido socialmente, que a qualidade da vida dele melhore, que ele tenha mais funcionalidade com o corpo dele, que ele seja produtivo na área profissional dele, né? Esses fatores que somados dizem da qualidade da vida dele. E como é importante, e é isso, né? A gente tá aqui conversando, às vezes a gente tem uma questão, né? Então agora, tipo, tu ter como é que eu vou explicar? Deixa eu pensar. Quanto mais unidos nós formos como profissionais, dentro de um sentido amplo mesmo, de tu ter uma gama de profissionais de indicação, melhor seria, né?
Eu no acho que sentido sim. da gente conseguir confiar em profissionais, por exemplo, que nem isso. Tá, beleza, eu encaminho pro Marcelo. Às vezes o Marcelo não tem hora, a hora dele não bate com a hora do paciente. Ou eu vejo que o Marcelo não tem aquele perfil, ele tem mais facilidade com outro perfil. Mas aí eu tenho esse profissional para indicar e todo mundo fala a mesma língua. Nossa, Sim. mundo ideal. Mundo É a ideal. abertura, né? O que a tecnologia hoje não favorece, porque entra cada um com a sua verdade, com o seu equipamento e fechado no seu mundinho, né? E o paciente sendo literalmente esquartejado, né? E o que a gente propõe justamente é um movimento contrário. Que a E gente até dentro conversa. da gente, eu digo eu como dentista, assim, mais colegas dentro da mesma área que eu pudesse pensar e dizer, bah, isso aqui eu tô tendo dificuldade, será que meu colega não vai conseguir agir melhor com ele? Porque ele consegue lidar melhor com essa abordagem, com esse problema aqui. E até a gente, né, chegar ao extremo de dizer, não consigo trabalhar com esse paciente, não quero, não me faz bem, me exige demais. Cheguei aqui, não sei mais o que fazer a partir Cheguei daqui. no meu limite, então, né, segue daí, tô te encaminhando. Acho que são essas as E assim, não é um tô questões, te encaminhando, às vezes eu vejo isso, por exemplo, né? Às vezes eu preciso dar um passo além, tipo, de abordagens mais, sair do minimamente invasivo e ir para abordagens mais, por exemplo, preciso encaminhar para um parceiro bucomaxilo, que é a parte da cirurgia, de procedimentos mais invasivos. Ó, até aqui eu consigo ir, a partir daqui já não e nem pretendo, porque não é um, né? Aí o que acontece? Eu também não largo o paciente, né? Eu digo, ó, agora eu vou te ajustar ao próximo profissional. Eu não jogo ele pro próximo, eu ajusto ele no próximo profissional, né? exatamente. Eu passo, mas eu passo, não jogo assim. Tá, eu acho que a gente tá encaminhando pro final, porque a gente já conversou bastante, eu nem sei quanto tempo deu, mas deu bastante. Viu só? A gente nem vê passar, né? Viu só? Raquel, tu tá convidada? Ai, Inclusive, eu acho que a gente podia fazer outras conversas multidisciplinares, tu também, né? Incluir, talvez, chamar, nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar. Vamos conversar, porque é legal isso aqui, É né? legal. Tu legal. gostou? Eu adorei, a experiência é tri boa. Então vamos lá. Acho que agora eu vou perguntar pra ti também. Tu nem tá sabendo. Qualquer coisa tu te abstém de responder, tá? Se tu pudesse, Marcelo, Raquel, deixar uma mensagem para os profissionais que trabalham com dor, de qual seria a importância de construir uma comunicação mais alinhada dentro da equipe ou uma equipe bem alinhada? O que tu deixaria de mensagem? Até quando tu pensa, tu tem uma mensagem? Porque daí a Raquel encerra, né? Porque ela é a nossa convidada. Tem alguma coisa ou não? Uma mensagem para os profissionais. Então, se tu pudesse deixar uma mensagem para os profissionais que trabalham com dor, a importância de construir uma comunicação alinhada dentro da equipe ou uma equipe alinhada na comunicação, né? Eu tenho uma mensagem. Tá, então vai lá, deixa a mensagem. Nós vamos escutar. Conversem, se abram à discussão, né? Eu acho que o foco tem que ser sempre o paciente, né? Na psicologia mesmo, assim. O que eu acredito piamente? Que ele tem que ter acompanhamento psicológico, que ele tem que ter um médico de referência e que ele tem que fazer atividade física. Eu entendo que determinadas linhas teóricas dentro da psicologia são mais efetivas. Eu entendo e os estudos mostram. São mais efetivas que outros. Mas, se esse paciente tem um acompanhamento psicológico que não é dentro da linha teórica onde os estudos demonstram mais efetividade, mas ele tem um acompanhamento teórico. E ele tá tendo efeitos e resultados positivos. Ele tem um acompanhamento psicológico, então segue por aí, né? Então, eu penso que nós, técnicos em saúde, nós temos que aprender a conversar. Então, eu acho que, deixa eu ver se eu entendi o que tu quis dizer, assim, que independente de tu ter uma equipe de dor ou não ter uma equipe de dor, fale com os profissionais que fazem parte da tua equipe. Conversem. E estejamos abertos a ser abram. os que recebem a ligação, porque eu acho que é isso, assim, às vezes tu quer quero ligar pra conversar, não consigo, não tenho acesso, gente, como isso dificulta. Eu acho que isso tá cada vez menos. Eu acho que os profissionais estão cada vez mais abertos a conversar, mas não é sempre que a gente consegue. Então, assim, independente, se tu tem uma equipe aí que é multidisciplinar e que são especialistas em dor, procure conversar se tu tá tendo dificuldade, tenta fazer com que as pessoas participem. Eu acho que esse te apresenta para essa pessoa, diz por onde tu tá trabalhando. Ele é um técnico como tu, entendeu? O objetivo é melhorar aquele paciente ali. Então, não importa quem vai conversar com quem, mas que essas pessoas se abram umas para as outras. Às vezes, um fica falando A, o outro fica falando Z, e o paciente no meio. Puxa, ele tá em sofrimento, vamos favorecer a melhora dele. Porque às vezes entendeu? tu até leva algo, é isso, né? Tá, eu sou dentista. Aí o paciente tá lá fazendo acompanhamento e eu digo pra ele, ó, é importante, por causa do quadro de dor, tu trabalhar isso, tá. Mas o profissional que tá do lado de lá, ele não tem a mínima noção do que eu tô fazendo. Então, como é que eu quero que ele me dê um suporte de algo que ele não sabe o que eu tô fazendo? Exatamente.
não é? Eu acho que não vai fugir muito disso, né, Thais? Essa abertura que a gente tem que ter com os profissionais de entender o porquê que o outro profissional também tá fazendo aquele tipo de abordagem, Até de né? perguntar, né? Pra ele Tu precisa de entender mim também. pra alguma coisa? Exatamente. Posso te ajudar com alguma Exatamente. coisa? E que de alguma forma a gente consiga alinhar as coisas, né? Respeitando cada abordagem, mas consiga alinhar de certa forma em prol do paciente, que é ele que vai ser o beneficiado, né? E não ficar esse jogo de quem manda mais, faz do meu jeito, faz do jeito do fulano, né? Ou não é nem quem manda mais, é cada um faz a sua Cada um parte. faz a sua parte, e é ninguém melhor se falando, conversa, né? Então eu acho que não vai fugir muito dessa conversa, dessa abertura com outros profissionais de outras áreas, né, em prol do paciente. Então falar a mesma língua Falar é a mesma importante. língua é importante. né? Se comunicar é importante, né? Chacrinha já dizia. E não se comunica, se trumbica. Vou fazer um corte disso, vou fazer no Instagram, Raquel. Saiu. Então tá, pessoal. É isso. Foi um prazer. Eu adorei esse papo. Eu espero que a gente possa repetir. Tu tá convidado, né? Eu disse pra ele quando eu for gravar. Vem junto, participa. Hoje, coitado. Não vou falar coitado, porque não é. A gente combinou, né? Porque assim, ó, a gente não combinou o que a gente ia falar. A gente só sabia das perguntas e a ideia era que a conversa fluísse, porque a ideia é justamente ser uma conversa, né? Então é isso. Muito obrigada se tu ficou até agora. Curte, compartilha e até os próximos vídeos. Tchau, obrigada.